A cada 2 horas, um médico é vítima de violência no Brasil. O dado alarmante do Conselho Federal de Medicina expõe uma crise silenciosa nos corredores das unidades de saúde, especialmente nas públicas, onde a maioria das vítimas é composta por mulheres. Tem uma alteração, uma nova lei, que torna mais severas as punições para crimes cometidos contra profissionais da saúde. É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora com o Dr. Erial Lopes de Aro, que é advogado especializado em direito médico. Ele está conosco para quem acompanha no rádio e também na internet. Dr. Erial, uma boa tarde, tudo bem? Olá, Matheus, como vai? Muito boa tarde. Já adianto o meu muito obrigado pela disponibilização desse tempo precioso de vocês. Imagina, a gente que agradece. Primeiro, doutor, a partir desse levantamento do CFM, que lei é essa e de que forma a punição vai ficar mais severa? Perfeito, Matheus. Na verdade, esse é um projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados e vai para o Senado seguir sua tramitação. Ele é um projeto de lei que já tramita desde 2016. Ou seja, há muito tempo o parlamento já vem com a preocupação de melhor proteger os profissionais da área da saúde. Ele visa, em suma, um aumento de pena para os crimes cometidos contra profissionais da área da saúde. Por exemplo, nos casos de homicídio, esse homicídio ele é qualificado. Nos casos de crimes como, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, ele terá a pena aumentada em razão do fato de ter, do outro lado, como vítima, um profissional da área da saúde. São várias penas que foram aumentadas em função desse projeto de lei. Hoje, o nosso cenário aqui em Santa Catarina, a gente está tratando de um levantamento que é do CFM, que é do Conselho Federal de Medicina, né? A cada 2 horas um médico é vítima de violência. Mas aqui em Santa Catarina, esse retrato também reflete aqui? A gente está dentro dessa média nacional? Eu diria que esse número está subdimensionado. Por quê? Porque muitas vezes, imagina você, Matheus, que o médico ou o servidor de saúde está lá no município pequeno e lá ele é agredido. Se ele denuncia, ele pode sofrer sanções, não só administrativas por questões políticas, a gente sabe que isso existe, como perseguição das próprias pessoas que lá habitam, né? Então, eu tenho muita convicção de que esse número está subdimensionado. Aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, não vamos muito tempo atrás, lá em 2020, um médico estava entrando no seu horário de trabalho às 6 horas da manhã, na unidade de pronto atendimento, e ele recebeu uma lajota de concreto foi atirada na sua cabeça, ele ficou dezenas de dias no UTI, ele teve a colocação de mais de 50 pinos metálicos no seu rosto para poder ser tratado, né, de maneira digna, e acabou a vida desse profissional. Então esse fato aconteceu aqui em Florianópolis em 2020. Por isso que, desde 2016, as entidades médicas vêm brigando pela aprovação desse projeto de lei que vai aumentar a penalidade dos agressores de profissionais da área da saúde. Parece algo tão óbvio, né, doutor? Por que há tanta demora para a aprovação da lei? O que está emperrando esse processo? Na verdade é difícil de compreender e muito mais difícil explicar, né? As entidades médicas em nível nacional, a Federação Médica Brasileira, o próprio Conselho Federal de Medicina, exercem uma força política muito grande no parlamento, mas mesmo assim, com toda essa pressão, com toda essa força, com tantos casos expostos por vocês na mídia, ainda assim nós temos um projeto que, veja bem, ainda não virou lei. Ele apenas foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora ele vai para seguir sua tramitação no Senado. Então, não acabou a luta ainda. As entidades continuam em Brasília, brigando pela aprovação e sanção definitiva desse projeto de lei. E, de maneira geral, doutor, quando há um tipo de agressão, seja física ou psicológica, dentro de uma unidade, falando no serviço público, né, isso gera também uma demanda, pode gerar uma ação do médico, do profissional da saúde contra o Estado? Sem dúvida alguma, a nossa orientação, e agora falando especificamente da área médica, porque representa o Sindicato dos Médicos, nós temos, só para você ter uma ideia, tamanha preocupação da entidade com a saúde e o bem-estar do médico também,
nós temos a Defensoria Médica 24 horas, que a gente vai orientar o médico a realizar um boletim de ocorrências, nós vamos atuar como atuamos nesse exemplo que eu citei lá de 2020, como assistente de acusação, para auxiliar o Ministério Público, interferindo na atuação do Poder Judiciário para ver esse cidadão condenado. E esperamos que, em algum tempo breve, essas penas sejam maiores do que as penas aplicadas hoje. Daqui em diante, portanto, é o acompanhamento do projeto, a tramitação no Senado e depois para a sanção do presidente. Perfeito, exatamente esse é o caminho a ser trilhado. A sociedade precisa entender que o profissional que está lá atuando, ele precisa estar bem para poder cuidar bem, né? Me parece muito lógico também, mas é que a gente entende que o sistema, de certa forma e de maneira geral, ele favorece esse tipo de comportamento por parte, muitas vezes, das pessoas. Há um sistema de saúde deficitário, com poucos médicos, com pouca atenção, e aí acabam, entre aspas, descontando isso no profissional que está lá tentando ajudá-los. E essas ações aqui em Santa Catarina hoje, tem muitas que vão tramitando via sindicato, outras de forma particular. De certa forma, vocês orientam os profissionais a fazerem esse tipo de ação via sindicato? Sem dúvida, o sindicato é o instrumento jurídico, legal e constitucional de defesa da categoria médica. É o sindicato que tem a condição necessária para poder atuar em defesa dos médicos. Claro que os outros profissionais da área de saúde devem buscar as entidades de classe também, que têm mais poder para isso. Muitas vezes o profissional da saúde ele fica quase que isolado, brigando sozinho numa luta por vezes inglória. Então, a entidade médica, o sindicato de classe, ele tem essa prerrogativa de melhor defender o profissional. Doutor Erial Lopes de Aro, advogado especializado em direito médico, muito obrigado pela atenção conosco, um bom trabalho por aí. Um abraço, amigo, até logo a todos os ouvintes, um abraço. Faltando 15 minutos para as 4 da tarde, pois é, a gente acompanha a tramitação desse projeto, passou no Congresso e vai agora para o Senado. Se seguir esse rito, o último passo é a sanção presidencial dessa nova lei que aumenta a pena para crimes contra profissionais da saúde. Então tem a inclusão de alguns agravantes para lesão corporal, ameaça, desacato e também homicídio.